grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Parabéns ao programa Opção pela Vida. Parabéns a toda a equipe, aos que já passaram também contribuindo. Parabéns, Pastor Bosco e toda a Igreja Congregacional do Calvário, por se utilizarem da ferramenta da comunicação para edificar o reino de Deus. Que venham mais 32 anos com a graça do Senhor. Sexta-feira, 7 de abril. Hoje celebra-se o Dia do Corretor, do Jornalismo, Dia do Legista e Dia Mundial da Saúde. E nós desejamos e felicitamos a todos que estão conosco saúde e paz. Dentro de instantes estaremos ouvindo o reverendo Antônio Júnior trazendo a conclusão do estudo sobre o livro de Neemias. E você também ainda ouvirá o cantor Feliciano Amaral interpretando a música Confia em Deus. Propósito: você confia em quem? Em quem você tem depositado a sua confiança e esperança para o futuro? Aconselho, recomendo que você confie em Deus. É por isso que você vai ficar agora com o cantor Feliciano Amaral interpretando esta música para o seu enlevo espiritual. E em seguida, o pastor Antônio Júnior. Mas aqui é uma particularidade, porque no verso 1 diz assim: foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres. Naquela época, o entendimento era de que o homem, ele por ser o físico mais forte, ele se lançava no trabalho braçal, ou ele se lançava nas guerras,
e para proteger as mulheres, elas ficavam com um serviço doméstico que era mais leve. E no serviço doméstico que era mais leve e as mulheres davam de conta, a primeira coisa que aparece quando há um problema socioeconômico é que a panela começa a ficar vazia e ela não tem o que dar de comer nem para os filhos e nem para o marido. E aí eu achei interessante no texto que Neemias então cita a mulher gritando, né? Reclamando. Está faltando comida. As irmãs da igreja se juntaram e foram reclamar. O que se apresentava eram problemas distintos, que envolvia transações erradas e injustas. Se tinha 4 diferentes grupos de pessoas que vai compor essa situação socioeconômica crítica. E o primeiro deles, especificado no versículo número 2, olhe comigo. Porque os que diziam, somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Então, esse primeiro grupo se apresenta como pessoas que não possuíam terras. E, no entanto, eles necessitavam também de alimento. Eram pais de famílias que reivindicavam comida para os seus filhos e para as suas filhas. O primeiro grupo, sem terra, sem propriedade. Um segundo grupo eram formados de pessoas que possuíam terras, porém, não conseguiam alimentar a sua família, e eles estavam também passando fome, igual ao primeiro grupo. E aí no versículo 3 aparece esse segundo grupo. Também houve os que diziam, as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos, para tomarmos trigo nesta fome. Então eles estavam colocando as suas terras como hipoteca, para que pudessem receber o dinheiro e comprar alimentos. Se um dia eles então tivessem um lucro de alguma coisa, eles devolveriam o dinheiro para receber de novo a terra deles. Então, embora essas pessoas que possuíssem propriedade, mas a sua necessidade era tão grande que eles estavam fazendo justamente isso, hipotecando os seus campos e as suas casas para levantar dinheiro para comprar comida. Um terceiro grupo, formado por pessoas que possuíam campos, não tinham colocado suas propriedades e lavouras de uva em hipoteca, mas eles estavam pedindo dinheiro emprestado a agiotas para pagar os impostos reais e não conseguiam pagar por causa dos juros exorbitantes. Eles também estavam passando necessidade. Versículo 4. Houve ainda os que diziam, tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. A comunidade, os judeus, o povo de Deus, tinham princípios estabelecidos por Deus para a adoração, para a convivência em sociedade, entre outras coisas. Então, quando olhamos para um texto como esse, nos salta aquilo que Davi disse para o povo, quando ele escreve o Salmo de número 15, sobre quem são aquelas pessoas que que vão estar no tabernáculo de Deus, na presença de Deus. Então, da lista de pessoas que vão estar na presença de Deus, uma das listas é que esse crente que vai estar na presença de Deus, no tabernáculo de Deus, que vai entrar na presença de Deus, ele não pode ser agiota. Está lá no Salmo 15. Ele não pode ser, verso 5. Eram princípios estabelecidos para o povo. Então, para estar na presença de Deus, você não pode ser agiota. O que é o agiota? O agiota é uma pessoa
que comete um crime, uma contravenção no Brasil, é uma contravenção emprestar dinheiro a juros. Porque o juro do agiota não é um juro praticado pelo mercado. É um juro que sufoca as pessoas mais humildes. Ninguém vai a um agiota tendo dinheiro. Ele vai a um agiota, na maioria das vezes, porque não tem mais a quem recorrer. O nome já está no SPC, no Serasa. A luz vermelha nos bancos já está lá ligada. Quando botar o nome dele, crédito negado na hora. Porque já está todo sujo. E aí vai parte para a contravenção. E ele peca 2 vezes. Você pode dizer assim, não é? Mas é um pecado só. Um que ele vai cometer um crime, uma contravenção. E outra que ele vai explorar o humilde, o necessitado. A realidade é essa. O verso 5 do capítulo do Salmo 15 diz: o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente, quem deste modo procede não será jamais abalado. Aqui é uma revelação muito clara, desde Levítico, que há essa menção. Cuidado para não explorar as outras pessoas, porque Deus não se agrada de quem explora as pessoas. E emprestar dinheiro a juros é explorar o necessitado. Não tem jeito. Havia então os crentes que viviam oprimindo o próximo com cobranças exorbitantes. Ou seja, os santos, eles não devem procurar ganhar em cima de pessoas que estão em situação difícil. Essa é a lição aqui. A ideia é que o verdadeiro crente não deve tirar proveito e nem pensar nisso. A ideia é essa. Não tire proveito do outro e nem pense nisso. Não é nem para passar na cabeça da pessoa. Ah, aqui eu vou ganhar com ele. Então, irmãos, um quarto grupo tipifica justamente esses judeus que estavam desobedecendo a palavra de Deus, estavam explorando os necessitados e trazendo dificuldades enormes à vida das pessoas. Verso 5. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles, e eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Estava havendo uma divisão, irmãos, uma divisão enorme, daqueles que estavam oprimindo os necessitados, mas eles eram da igreja, eles eram irmãos, e os filhos dos necessitados estavam virando escravo, por causa do outro irmão, que estava oprimindo o irmão, tirando o dinheiro dele, tirando os bens dele. Era uma completa safadeza. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Eles tinham perdido as terras. Isso estava acontecendo na igreja. E Neemias não tinha percebido. Esses desobedientes, eles estavam fazendo com que pais judeus escolhessem entre a fome e a servidão dos seus filhos. Era um absurdo isso. E muito tinha esquecido, como já eu relatei aqui,
tinha esquecido que a palavra de Deus revelava os princípios que regiam o povo de Deus, e assim o havia na igreja, no seio da igreja, inúmeras injustiças. Então, quando a igreja ela deixa de seguir aquilo que preceitua a palavra de Deus, a igreja ela vira um caos. A igreja ela vira um centro de imoralidade. A igreja. Por quê? Porque a igreja não quer ouvir mais a voz de Deus. Querem ouvir outra coisa que não é a Bíblia. E quando isso acontece, os índices de imoralidade no seio da igreja vão lá para cima. Mas quando uma igreja, pelo contrário, ama a palavra e se submete a ela, os níveis de imoralidade caem. Porque você começa a refletir uma igreja santa, separada, comprometida com Deus e temente ao Senhor, não aceitando certos tipos de absurdos. E aí estava a situação de Neemias, situação difícil. Agora o pecado da injustiça estava sendo revelado e trazido diante de Neemias. A pergunta que se faz é: como ele reagiu? Ou como ele reagiria a essa situação que nós pintamos hoje? E a resposta dessa pergunta você vai saber na próxima quinta-feira com o pastor Bosco. Porque para hoje nós vamos aplicar o que nós vimos aqui. E a primeira coisa que nós devemos observar é a dificuldade que o povo estava passando e a igreja estava apática. A igreja ela estava focada apenas na construção e estava deixando o povo passar fome, enquanto os outros estavam explorando os necessitados. Então o líder deveria se acordar e ver a injustiça que estava acontecendo e tomar uma providência. Você percebe que Neemias traz sempre essa lição de que o líder tem a responsabilidade de tomar para si, redundante falando, a responsabilidade. Ele toma para si a responsabilidade para resolver o problema. Para mim, irmãos, é muito bom eu não tocar em problema, porque eu não me queimo, né? Eu não me queimo, eu não fico sendo falado. Mas é muito pior. Então eu quero ficar chamuscado por botar o dedo na ferida do problema. Eu quero que Deus me dê coragem para me queimar, para resolver problema, e não deixar o problema crescer e o problema afetar a igreja de tal modo que quando a gente se acordar, a desgraça já foi feita. Estão entendendo o que eu quero dizer? Que Deus nos dê coragem para resolver problemas. E isso também nos ensina que a igreja é um conjunto de coisas que devem andar perfeitamente. Isso quer dizer, irmãos, que precisamos ampliar as nossas dependências estruturais? Sim. Nós devemos, irmãos, ver a necessidade do povo? Sim. A gente precisa investir em missões? Com certeza. A gente deve investir no louvor? Sim. A gente deve investir nos jovens, tudo. A gente tem, então, que ver a igreja como um todo. Porque se nós negligenciarmos uma parte, daqui a algum momento ela vai aparecer como um problema, como apareceu aqui para Neemias. Segundo lugar, a liderança da igreja, ela deve ser corajosa para não fazer distinção de pessoas. A lapada é para mim agora. A liderança da igreja deve ser corajosa para não fazer distinção de pessoas. A maior reclamação, às vezes, de uma igreja evangélica são os favores que se fazem aos que têm mais dinheiro.
É uma das maiores reclamações. Famílias influentes. E, consequentemente, o desprezo aos que têm pouca renda, aos que não têm influência. E assim ficam escanteados. A liderança não pode jamais favorecer a grupos. E é uma realidade, muitas das vezes, nossa. Você lembra que eu estava dizendo aqui, eu preciso de coragem que venha do Senhor, porque a gente precisa de coragem que venha do Senhor, para colocar isso em prática. Todos nós somos iguais, independentemente da nossa conta bancária, da nossa influência na sociedade. Pau é pau, pedra é pedra. O cajado que bate em Francisco, bate em Chico. Amém? Terceiro lugar, cuidado com suas finanças. Não compre o que você não pode pagar. Contenha seus impulsos em consumir coisas que você não necessita. Muitos irmãos entram em dívidas que, se for fazer uma pequena análise, saberão que não era para ter comprado. E por aquele impulso que tiveram, se endividaram a tal ponto que hoje provavelmente esteja na mão de agiotas. E um diagnóstico que eu faço, e aí eu posso dizer isso sem problema nenhum, e dizendo isso não quer dizer que eu não posso cair nesse tipo de coisa, mas nos meus 44 anos e 17 anos de casado, graças a Deus, eu não sei nem o que é e nem quem é agiota em Campina Grande. Eu não sei nem o que é, e nem quem é agiota em Campina Grande. Porque as finanças, irmãos, é importante para a nossa família, não é para você, para a nossa família. Você não pode ser aquilo que você não é. Amém, irmãos? Porque se você querer for, não é, com consumismo, com vaidade, você vai se endividar e você vai se envergonhar com um agiota ligando para você, batendo na sua porta e lhe ameaçando de morte. É a pior coisa, é uma tristeza isso. É uma tristeza. Sem contar que isso é pecado. Tanto para quem pede, como para quem empresta. Se você quer dinheiro, financiamento, tem banco. Hoje tem fintechs. Tem milhares. Vou dizer o nome não, porque está no YouTube, vai fazer propaganda. Mas tem milhares de fintechs. Bancos digitais. Eu hoje mesmo, aqui, só no meu celular tem 3. Não pago nada. Mas um oferece uma coisa, que o outro oferece e tal, e aí eu fico... Não sei mais nem o que é uma agência bancária. Porque tudo agora eu faço no celular. Então, se você é empresário, você tem como abrir uma conta digital e você pedir o dinheiro emprestado legalmente. Amém, irmãos? Não entre nessa com agiota. E nem seja um deles. E se você estiver nessa situação, ore ao Senhor, peça perdão e saia disso. Em nome de Jesus. Porque não adianta eu aqui estar dizendo que é ruim estar na mão de agiota, porque todo mundo sabe que é. Ou deve ser. E aí eu finalizo com 2 alertas. O primeiro deles é que você, que é crente, não empreste com juros exorbitantes. E você que pensa em pedir emprestado a um agiota, você está incorrendo num crime, numa contravenção. E isso é pecado. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que possamos então, como igreja, como comunidade, ver todas as coisas e ajudar em todas as coisas, para que não haja lacunas no meio da igreja.
minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era cego e desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo do mal, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Ele estendeu sua mão para mim. Acredito que você foi profundamente abençoado através de todo este programa. Não esqueça, neste domingo, vá à igreja mais próxima da sua residência, na sua cidade, no seu bairro, há um templo evangélico. Se você reside em Campina Grande e desejar fazer uma visita à Igreja do Calvário, nós estamos situados ali, às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início do giradouro da Avenida Brasília. Temos escola dominical às 9 horas, culto divino às 18 horas, às terças-feiras, culto de oração para a família, e às quintas-feiras, estudo bíblico, inclusive sobre o livro de Neemias, conforme ouvimos há poucos instantes, ministrado pelo pastor Antônio Júnior. E não esqueças, dia 15 e 16, aniversário, 32º aniversário do programa Opção para a Vida. Você não pode perder. Pregará na ocasião o pastor Valberto, além do conjunto coral Sarah Calley, a orquestra Louvores Eternais da Assembleia de Deus. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.